Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vitória Libni, professora de inglês há quase 10 anos e poliglota. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que eu faria se eu estivesse aprendendo um idioma do zero. Lembrando que eu aprendi francês, espanhol e alemão através dessas metodologias e eu vou estar aqui abrindo a minha mente e coração para vocês. Aproveita para se inscrever no meu canal, deixar um like para fortalecer o meu trabalho. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu aprendi inglês por aqueles métodos bem tradicionais de escolas de idiomas. Então, eu passei de 5 a 6 anos indo para a escola toda semana. E eu entendo que hoje em dia nem todo mundo tem o dinheiro e essa disponibilidade para ter essa disciplina de estar lá na escola toda semana e tal. Então, o que a gente pode fazer para estar começando um idioma do zero? Quando eu decidi aprender francês, eu tentei formas muito tradicionais. Eu me lembro de jogar no YouTube, como eu posso aprender inglês, como eu posso aprender francês sozinha, o que eu posso fazer. E eu lembro que eu tive várias tentativas frustradas, porque eu ia fazer uma viagem, eu ia passar pela França e eu queria pelo menos me comunicar com o básico, mas eu não consegui, porque eu ainda não tinha o entendimento, obviamente, que eu tenho hoje. Então, eu vejo que esses métodos mais tradicionais, eles não ensinam a gente a criar uma autonomia, e justamente é essa autonomia que vai fazer com que o idioma ele se sustente ao longo prazo. Então, já que esse método de ir direto na gramática não deu certo, de ir direto para os vídeos do YouTube não deu certo, o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que, primeiramente, a gente precisa preparar o nosso ambiente. Como assim? Naquela época, eu me lembro de ter buscado direto esses conteúdos mais formais, mas eu não sabia os sons do francês, eu não tinha nem ideia de como se pronunciava e tudo mais. E aí, depois de muitos anos e com a experiência dos outros idiomas, eu entendi que nós precisamos nos preparar. Então, através disso, eu entendo que existe o que seria chamado do mês zero. Então, pega o seu caderninho e já vai anotando. O que seria esse mês zero? O mês zero, ele seria um mês em que você começaria a introduzir esse idioma no seu dia a dia. O nosso maior erro é querer construir uma casa sem um fundamento, sem uma base. Então, não adianta fazer esse trabalho inverso. Então, o que seria esse mês zero? Você vai se tornar um detetive. Você vai começar a consumir conteúdos e perceber padrões. Então eu vou ouvir uma música, mas o que eu vejo que mais se repete aqui? Sem que seja uma forma pesada, precisa ser leve. Então eu digo primeiro mês, mas pode ser uns 2 meses que você vai ficar ali ouvindo um podcast, ouvindo músicas, mesmo sem entender. Gente, coloque na cabeça de vocês que vocês não vão entender ou vão entender poucas palavras isoladas ali, 2%, 5% de um conteúdo extenso. E aí você vai começar a treinar o seu ouvido. Imagina uma criança. Uma criança fica ali na barriga da mãe 9 meses. Até uma criança começar a balbuciar ou falar coisas, palavras que tenham sentido, isso leva um tempo absurdo, né? Assim, você vai considerar que uma criança vai falar ali com entre 1 ano e meio e 2 anos, digamos assim, pra gente ter uma referência. Então, essa imersão sem um esforço de estar lá escrevendo, aquela coisa assim mais maçante, vai fazer com que você comece a preparar o seu ambiente para depois ter um estudo mais direcionado. Eu fiz isso muito com o alemão, porque já era o meu terceiro idioma e já era o idioma que eu aprendi de forma autodidata. O alemão eu passei, não foi um mês não, foi de 3 a 4 meses, ouvindo muitas horas no dia. O volume com certeza foi muito maior, volume no sentido de quantidade,
foi muito maior do que de francês ou de espanhol, até porque o alemão ele tem uma lógica bem diferente. E coisas para você não fazer. Não desista. Não desista por não estar entendendo. Como eu disse para vocês, o alemão eu fiquei uns 4 meses para entender palavras isoladas. Então, isso, obviamente, me deixava muito frustrada, mas eu entendia também que era um idioma mais diferenciado. Então, nesses 1 a 2 meses de preparação, não foque na gramática, tá? Foque em preparar essa ambientação. E também não se cobre em ficar falando, ou você até pode, eu não tô falando que essas outras coisas de escrever e de tentar falar não possam ser feitas. Podem sim, mas o foco é em você criar essa ambientação no sentido de conteúdos. Porque às vezes a pessoa tem um objetivo mais diferenciado. Não, eu tenho um tempo determinado para me mudar para fora. Eu tenho um tempo determinado para fazer uma prova. Aí é diferente. O que eu tô falando aqui são para as pessoas que vão começar um idioma novo, em sua maioria o inglês, e que querem fazer isso num processo mais natural, num processo mais tranquilo. E de forma autodidata, sem ter que precisar necessariamente de professor nesse início. Então, o que você vai ganhar com tudo isso? O idioma, ele vai deixar de ser um alienígena para você. Por quê? Por conta da ambientação. Então, na minha experiência de sala de aula como professora universitária, hoje em dia, eu vejo que muita gente entra nos cursos sem ter feito, o que é comum, não é uma ideia que é amplamente divulgada, mas as pessoas, em sua maioria, 90% ali, entra no curso sem ter tido nenhum contato, não tem nenhuma referência, nenhuma ideia. Essas pessoas que entram dessa forma num curso, elas vão ter, assim, muito mais dificuldade do que as pessoas que já tiveram algum tipo de contato, seja com série, seja com vídeos no YouTube, tutoriais, etc., com músicas. Gente, é assim visível. A diferença é gritante de quem, de alguma forma, mesmo que não intuitiva, teve esse contato previamente com o idioma do que com quem não teve. Então, o idioma ele deixa de ser um alienígena para você e você começa a tratar de uma forma mais natural. Foi o que aconteceu comigo, com o francês, com o espanhol e com o alemão. E eu gostaria de saber qual idioma você quer estudar no momento e quais métodos mais tradicionais você já tentou fazer. O que você já tentou fazer? Eu quero saber, me deixa aí um comentário, eu vou ter um prazer de responder. E posso deixar dicas para vocês. Me deixem sugestões de vídeos, deixem seu like, compartilha para fortalecer o meu trabalho. E também eu vou estar lançando uma série de vídeos, um curso em vídeo, para que vocês consigam aprender inglês do zero. E aí, gostaram da novidade? Então, me ajudem aí apoiando o meu trabalho. Muito obrigada e tchau, tchau!